Olá pessoal, indo aqui agora para o terceiro vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou trazer uma abordagem prática do artigo publicado essa semana lá na CIS Community a respeito do protocolo ASPF, mais especificamente do Link State Database e Link State Advertisement tipo 1, 2 e 3, que são os tipos que são cobrados no exame in core. No artigo, né, eu trouxe uma abordagem aqui teórica sobre o assunto, descrevendo os tipos de LSA, algumas informações importantes, demonstrando aqui como eles são trocados entre áreas, e um exemplo aqui de criação de rede descontínua, né, e os problemas que isso pode causar. A parte prática desse artigo, né, eu tentei trazer algo também dinâmico, então não só mostrar aqui no roteador os tipos de LSA e tudo mais, né. O que a gente vai fazer é criar uma rede, uma visão da rede OSPF com base somente no LSDB, que é como o router faz, né. Quando a gente fala o router, ele cria uma topologia da rede, todo router tem a topologia da rede armazenada. Como que ele faz isso, né? Como que seria essa criação dessa topologia? Então a gente vai efetivamente entrar aqui na mente de um router, né? E entender como esse processo é feito e criar a nossa topologia. Obviamente eu montei a topologia no Eve, né? Fiz toda a configuração, então acaba tendo um pouco de memória disso. Mas para quem está estudando em grupo ou estudando com algum amigo, é bacana a pessoa criar a topologia, exportar o LSDB, né, as informações, e quem não teve nenhum contato com aquela topologia, tentar criar ela a partir dessas informações que acredito que ajuda muito no entendimento e na fixação dos conceitos a respeito de LSA, né? Nesse exemplo a gente vai usar uma rede aqui que só tem uma área, né? Só tem a área 0. Futuramente a gente pode tentar trazer isso, como que é essa visão quando você tem mais de uma área, né? Dentro da topologia, mas isso vai ser tudo na área 0. Então eu vou criar toda a topologia aqui a partir do nosso router R1. O primeiro passo disso é a gente trazer o nosso database na tela, né? Então, show IP OSPF database. Vou trazer essa tela, eu vou inverter essa tela aqui, só que para mim vai ficar melhor, tá? Acho que não dá problema não. Não, quase encerrei aqui. Então, a visão aqui fica melhor. Então, de cara, né, a gente olhando todo o database do R1, eu já consigo identificar aqui que temos nessa topologia 6 routers, né, 6 elementos. Então, já vamos criar aqui os nossos 6 routers. A gente vai ter o R1, R2, R3, R4, R5, R6. R1, R2, R3, R5, R4 e o R6. Então, né, seguindo aqui a nossa topologia, teremos esses 6 routers. Vamos começar então, né, pelo nosso R1, que é o router que, no exemplo aqui, é o router que eu tenho acesso. Temos aqui os LSAs, né, tipo 1, LSA tipo 1 router. Temos aqui um LSA tipo 2. O que isso indica? Indica para a gente que em alguma parte da topologia, né, a gente teve eleição de DR e BDR. Teve alguma parte que a gente vai ver que teve eleição de DR e BDR por enxergar esse LSA. E temos também o LSA tipo 5, que indica que houve redistribuição dentro da nossa rede OSPF também. Mas isso a gente vai, né, no decorrer do vídeo aqui. Vamos começar então no show IP OSPF router database router 1.1.1.1, que é o nosso R1. O
que eu enxergo no nosso R1? Temos aqui uma conexão, uma conexão aqui, ó, uma conexão point-to-point com o router ID 2. Então, né, no primeiro momento aqui, já temos a nossa conexão com o router ID 2. E essa conexão com o router ID 2, ela está em cima do bloco 192.168.17.0/30. Certo? 192.168.17.0/30, essa conexão. E temos também aqui que o nosso R1, o IP da interface que conecta com o R2 é o 17.2. Então, vamos por aqui o ponto 2 é esse carinha. A outra informação que o R1 trouxe é que ele... deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui. É que ele está realizando aqui ele tem conectado a ele uma rede aqui, um broadcast, né, um barra 24. Não temos um router, podemos ter um router do outro lado, mas não está sendo fechado uma adjacência OSPF aqui nessa conexão, né? A gente só sabe que ela está em uma interface e está sendo redistribuída. Não está sendo redistribuída, né? Ela está fazendo parte da nossa rede OSPF, não é uma redistribuição isso aqui. 192.168.58.0/24, a nossa rede, então aqui é um broadcast, né? Não sabemos se tem um router, um servidor, alguma coisa do outro lado. Do ponto de vista de R1, acredito que seja isso, né? Vamos agora para o nosso R2. Até não tentar deixar esse vídeo muito grande. O nosso R2, o que a gente enxerga nele? Eu enxergo que ele possui uma conexão point-to-point com o meu R6. Vamos pôr o meu R6 aqui. Uma conexão point-to-point com o meu R6 e a rede utilizada é 192.168.19.0.252. Então vamos fazer aqui a nossa rede 192.168.19. Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Fica melhor. Aí. 192.168.19.0/30. E a interface do meu R2 é a ponto 2. Beleza. Ponto 2. Eu tenho também uma conexão aqui com o meu R1. Né? Essa conexão que a gente já viu do ponto de vista de R1. E só para confirmar, o IP do lado dele é o 17.1, que já era o esperado. E uma informação bacana aqui é a informação de que ele faz parte daquela rede que a gente viu que tem uma eleição de DR/BDR. Essa rede, a gente vê que ela é 192.168.70, o IP dele é 192.168.70.2 e o DR é o 70.1. Então vamos voltar aqui para o nosso show IP OSPF Database e analisar o LSA tipo 2, que é o network, né? Então a gente vai ver aqui o show IP OSPF Database Network e o nosso link ID que está vinculado a esse LSA aqui recebido. E ele já traz as informações que a gente precisa para montar a topologia. A gente sabe então que esse bloco aqui é um /29 e dentro participando dessa rede que houve a eleição de DR/BDR, a gente tem o router 3, 2 e o 4. Então, o 3, o 2 e o 4. Aqui no meio, vamos considerar que a gente tenha um switch aqui, né? Não sabemos, o OSPF não sabe e também não importa para ele. Vamos conectar aqui.
aqui e aqui. Certo. E vamos trazer a rede aqui pra gente, que vai ser a rede 192.168.70.0/29. Trouxemos aqui então os nossos três routers aqui dentro da rede que houve eleição de DR/BDR. Vamos voltar novamente para o nosso R2 e pegar aqui que ele, dentro dessa rede, a interface dele está com IP 70.2. Então ele vai ser aqui o 70.2 dentro de onde ocorreu aqui a eleição de DR/BDR. Vamos seguir agora então para o nosso R4. Vamos fazer o R3, né? Vamos seguir aqui para o R3 para fechar essas conexões. Então, vamos olhar a rede, o LSA tipo 1 do nosso router R3 para entender o que ele tem de conexão. A gente tem então que ele está nessa rede, nessa rede aqui que houve a eleição de DR/BDR, e a interface dele é o 70.3. 70.3 aqui dentro, e ele também tem uma conexão aqui 1/30 9271. Tá. E ele tem aqui uma conexão com o nosso também R6, certo? Então, o R3 aqui, ele tem uma conexão com o R6. Vamos fazer essa conexão. A conexão com o R6 é o IP 192.168.51.0/30. Né? Vamos trazer aqui, vamos trazer esse 192.168.51.0/30. E eu sei que o meu R3, o IP dele é o ponto 2 do nosso R3. Então, no R3 aqui a gente também já finalizou, né? Ele tem uma conexão aqui com a nossa Transit Network, com o DR sendo o R4, ele tem uma conexão com o nosso R6. Vamos finalizar agora então o nosso R6. Vamos analisar aqui o nosso R6. Router 6. O R6 ele tem uma conexão com o ponto 2, onde a interface dele é o ponto 1, o lado dele. A gente já tinha visto. Ele tem uma conexão aqui com o R3, em que a interface dele é o ponto 1 também. E ele vai ter uma conexão aqui, broadcast, né? 1/24 aqui conectado. Esse /24 ele está, né, com o protocolo ali OSPF, mas não tem uma adjacência formada, não tem nada do outro lado, né? Às vezes você tem apenas para você colocar a rede que está atrás dela ali dentro do protocolo OSPF. Então a gente tem aqui o 42.0/24 no R6. E falta o nosso R4 para analisar. Router 444 para a gente analisar. O nosso R4 ele tem uma conexão aqui onde ele é o DR, então ele é aqui o nosso ponto 1, certo? E tem um point-to-point com o nosso R5, então o R5 aqui ele está conectado no R4, com a rede 23/30. E o IP do R4 é o ponto 1. Então, ponto 1 aqui também no R4. E a nossa rede aqui, ela vai ser a rede... Vou trazer esse carinha mais para baixo. A nossa rede aqui vai ser a rede
23.0/30. E por fim, o nosso R5. O R5, eu vou voltar aqui no nosso Show IP OSPF Database, porque o R5 é quem traz a nossa redistribuição, certo? Então vamos primeiro aqui olhar do ponto de vista de LSA tipo 1, o nosso R5, router 5.5.5, e ver o que ele tem, né? Ele tem um point-to-point com um R4 e o IP dele .2. Até aqui nada demais. Porém, ele traz um LSA tipo 5 que informa para a gente, para o OSPF, que ele está fazendo uma redistribuição. Logo, ele é um ASBR. Então, vamos analisar aqui, ó, show IP OSPF Database External 5.5.5.5. Vamos ver se eu consigo... Não, deixa eu fazer o seguinte. External, deixa eu ver se eu consigo trazer os dois. Trouxe os dois. Beleza. O que a gente tem de informação, né? Quem está enviando, está dando esse advertise para a gente é o router 5. Então, ele que está fazendo a redistribuição. A gente tem informação aqui que é a rede 172.16.1.0/24, 172.16.2.0 também /24 que estão sendo redistribuídos. A métrica é 20 aqui. Todos os LSAs aqui que a gente analisou, né, eles trazem a métrica, que é um parâmetro importante na construção da topologia para a definição de melhores rotas, né, e na criação do Loop Free Topology. Então é uma informação assim, eu não coloquei todos aqui até para poupar um pouco de tempo, mas todos os LSAs aqui eles trazem com eles a informação de métrica. Mas então aqui a gente vai ter no R5 uma redistribuição. Vamos colocar diferente aqui, ó. Vou colocar aqui assim, indicando que a gente tem aqui uma redistribuição de rotas, certo? Essa redistribuição aqui a gente tem a rede 192.172.16.1.0/24 e 172.16.2.0/24. Nossas duas redes redistribuídas. Então, pessoal, aqui, né, deixa eu maximizar aqui para ver se fica melhor. Deixa eu tentar trazer isso aqui tudo para o meio. Ficou melhor. Aqui a gente viu a criação da topologia de acordo, analisando somente o Link State Database do router, né, os LSAs que ele aprende ali. E é como se o router tivesse uma mente, é como ele iria imaginar, né, na mente dele essas rotas, com a adição aqui das métricas, e depois ele iria criar, né, a Loop Free Topology com base após rodar o algoritmo dele ali. Como eu disse, eu tinha criado toda a topologia, né, mas só para fingir comparação, deixa eu tentar trazer ela aqui. Ó. Deixa eu tentar colocar assim. Vamos ver o que vira. Aí. A gente tem aqui então a minha topologia que foi criada, né? E o que a gente desenhou. Então, por exemplo, vamos analisar aqui do R1. O R1 ele tem uma conexão com o R2.1.2 e tem um broadcast ali, uma interface que não tem um router do outro lado com o nosso /24. O R2 tem uma conexão aqui direta com o R6, um point-to-point, e ele está aqui via uma conexão via switch conectado, né, num /24 com R3 e R4, com eleição de DR. O R4 aqui está eleito como DR, e o R4 tem um point-to-point com o R5, e aqui no R5 a redistribuição aqui é estática, tá? Tem uma rota apontando para null zero aqui, só para fazer uma redistribuição estática desses dois /24 dentro do OSPF. E no R6 a gente tem também uma conexão aqui broadcast para um router. Esse era o intuito, e uma ferramenta que eu quero trazer aqui muito bacana
é o Topolograph. O que a gente consegue fazer com o Topolograph? Aquelas informações que eu peguei no router para analisar, eu já fiz um export dela da mesma forma. Eu posso até trazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Eu posso até. Não deu certo não, mas é da mesma forma que eu consultei lá, eu exportei ela em um TXT. Você dá o comando, copia e cola. Aqui ele traz também, se você precisar, os comandos que são utilizados para cada tipo de router, né? Então, por exemplo, se você pega o Cisco, você cria um TXT, você aplica esses 3 comandos no router, cria um TXT e importa esse TXT, né? Para Juniper, para Nokia, para OSPF, para ISIS. E aí, se a gente importar essa topologia, né? Se eu dar um load aqui, né? Você vem em Choose, dá um upload OSPF TXT file, seleciona aqui o protocolo e o vendor, e depois dá um load, um load aqui no gráfico dinâmico. E aí ele traz exatamente a mesma topologia, né? Acredito que aqui tá, né, se o router tivesse uma mente, estaria mais parecido com uma mente dele, né? Um desenho aqui só com os router IDs e os custos. E o bacana dessa ferramenta é que você consegue simular, por exemplo, como que a rede se comporta em uma falha. Então, se tiver, por exemplo, uma falha aqui, ele dá um aviso aqui, né? Aqui, ó. Se tiver com o DR habilitado, né? Por exemplo, o 2 e o 3 aqui, ele tem o mesmo DR. Então, ele desconsidera todo o DR aqui. E aí, ele mostra como que a rede se comportaria no caso de falha. Se você tiver uma rede maior, por exemplo, e, né, entender, rompeu rota A e não entendi por que ele comutou para a rota D. Com essa ferramenta aqui você consegue fazer umas análises legais. Consegue fazer também uma análise de caminho entre aqui o build a path entre 2 pontos. E se tiver, né, ele traz a opção aqui para você subir ele em um Docker, em um container, né? Tendo ele no container, você consegue fazer comparação de topologias. Então, por exemplo, comparar como que a topologia está hoje para a topologia daqui a 3 meses, né? Até para um troubleshooting, entender o que foi feito ali de mudanças que podem ter ocasionado algum problema. É uma ferramenta muito, muito legal de se usar. Mas é isso, pessoal. A ideia desse vídeo, desse lab, foi trazer um ponto de vista diferente aí no estudo de LSA. Eu recomendo, né, se você tiver a possibilidade de estar estudando em grupo ou com algum amigo, fazer isso em forma de desafios, né? Você não vê a topologia antes, que eu acho que vai ser muito mais vantajoso. Porque mesmo que a gente suba vou esperar um tempinho para eu esquecer, mas depois você tem que iniciar o lab, né, abrir o IF, então acaba influenciando um pouco ali na hora de montar. Mas é uma ferramenta muito legal e uma forma de estudar também muito bacana, e espero que ajude. E na próxima semana teremos aí um novo artigo e um novo vídeo. É isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.